Eu tenho uma palavra do céu para você, amém? Agora, eu preciso que você colabore comigo. Não tenha pressa, por favor. Por favor. Por favor, não tenha pressa. Nós estamos num ambiente bem intimista, né? Poucas pessoas, e já é o suficiente. Já é o suficiente. Vocês vão ver que quando eu começar a ministrar aqui, eu sei por onde eu estou começando, mas eu não sei como vai terminar. E a minha expectativa é uma expectativa positiva, de que termine com o peso das glórias de Deus no festival. Abra em Atos capítulo 1. O apóstolo Davidson, quando estava ministrando aqui, antes do momento do ofertório, me parecia até que ele tinha lido o esboço, porque basicamente o que ele falou já estava escrito aqui. Os mistérios apostólicos e proféticos que o reino de Deus tem para a gente. Amém? Atos capítulo 1, versículo 4 ao versículo 5. Eu tenho uma palavra para você. O Senhor me deu essa palavra na quinta-feira e veio aperfeiçoando essa palavra até hoje pela manhã. E aqui se chama Ministério Apostólico Aliança do quê? Avivamento. Eu gosto dessa palavra, eu gosto muito dessa palavra. Não só da palavra, mas aquilo que o avivamento produz. Muitos, infelizmente, não entendem o que é avivamento. Fala avivamento como se fosse um entretenimento, mas não é. Não é. E eu pedi ao Senhor para que Ele me desse uma palavra alinhada com a identidade desse ministério. Amém. Pedi para o Senhor me dar uma palavra alinhada com a identidade desse ministério. E o Senhor me mostrava o rolo de Atos. Eu vi o apóstolo Davidson, estudei a igreja, eu falei, essa igreja foi fundamentada em Atos. Uma igreja que depende do Espírito Santo para se mover, que não se move com base em padrões religiosos e de sistema. Estou liberando a palavra para vocês. O fundamento de Atos é o fundamento que move essa casa. Eu não sei o coração do apóstolo, ele nunca falou isso comigo, mas eu vejo isso no mundo espiritual. Só que não tem como falar de avivamento se eu não falar sobre o agente principal do avivamento, que é o Espírito Santo. Se eu falar de avivamento e não falar do Espírito Santo, perdemos tempo. E se Deus não me usar nessa noite para falar na sua vida, também perdemos tempo aqui. Tirando a adoração, perdemos tempo. Então que eu posso ser boca de Deus na sua vida, amém? Atos capítulo 1, versículo 4 ao versículo 5 diz assim: E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vamos pular para o versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o quê? O Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Diga graças a Deus. Então a descida do Espírito Santo nesse primeiro momento aqui que Jesus está prometendo aos seus apóstolos e discípulos é para que eles fossem testemunhas. Não só em Jerusalém, ou seja, na região onde eles estavam estabelecidos, mas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os teólogos dizem que o livro de Atos não tem uma conclusão. Não finalizou. Por quê? Porque nós somos a igreja de Atos. Nós somos a continuação desse derramado do Espírito Santo. O que eu percebo ao longo do tempo ministrando, já ministrei em alguns lugares, a gente tem também um povo que a gente cuida, né? Nós temos um ministério online também. E eu percebo que pouco se fala do Espírito Santo. Se você perguntar para uma pessoa o que é o Espírito Santo hoje, poucos sabem dizer, apóstolo, quem é o Espírito Santo. Considera o Espírito Santo uma força, um vento, uma energia, um vinho, qualquer coisa, mas não considera o Espírito Santo uma pessoa. E não só uma pessoa, mas ele é Deus. Então o Espírito Santo é digno de adoração. O Espírito Santo é digno de adoração. E aqui
em Atos capítulo 1, como a gente estava lendo, foi feita uma promessa, né? Lá no versículo 4, de novo, só para a gente recapitular, capítulo 1, versículo 4, diz assim: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai, a qual vocês ouviram. A pergunta é: que promessa foi essa? Foi o Espírito Santo. Agora a pergunta é: quando que essa promessa foi feita? Esse é um detalhe. Quando que a promessa do Espírito Santo foi feita? E nós vamos abrir agora em Gênesis. Abre em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Queridos, a minha maneira de ministrar é ler muitos versículos. Eu peço em Deus que não fique enfadonho para vocês, mas eu não posso ministrar de outra forma. Eu preciso ser muito expositivo. Amém? Para fazer sentido. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, diz assim, ó: o Senhor disse a Abrão, nem era Abraão, hein? Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Dependendo da tradução, ser tu uma bênção. Versículo 3 diz assim: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da onde? Da terra. Amém? Agora vamos dar um pulo para o versículo 13. Perdão, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13 ao versículo 14. Gálatas 3, do versículo 13 ao versículo 14. Então acabamos de ler que o Senhor prometeu que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, isso não? Sim. Gálatas 3, do versículo 13 ao versículo 14, mas também em Gálatas 3 nós podemos ler o versículo 8. Olha que interessante que está escrito no versículo 8 de Gálatas, capítulo 3. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria os gentios. Quem? Os gentios. Fala, gentio. Gentio é todo aquele que não é judeu. Que não é judeu. Sim ou não? Gentio é todo aquele que não é judeu. Então, ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Foi o que acabamos de ler em Gênesis, sim ou não? Sim. Você tem noção que o Senhor pré-anunciou o Evangelho a Abraão? Ou seja, imagina o Senhor pregando para você, face a face, te explicando o Evangelho, te explicando aquilo que iria acontecer. Então o Senhor pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Agora o versículo 13 ao versículo 14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, que é o Espírito Santo. Aplauda o nome do Senhor Jesus, porque essa profecia já se cumpriu e hoje nós somos a continuação da igreja de Atos, uma igreja cheia do Espírito Santo. Então eu creio num Deus de promessas, um Deus de aliança. Aleluia. Que cumpre tudo aquilo que Ele promete aos seus profetas, aos seus servos, aos seus filhos. Oh, glória. Amém? Está junto comigo? Vamos lá. Então, o Espírito Santo em Atos, ele desce de maneira coletiva 4 vezes. 4 vezes nós temos ali no livro de Atos descrito a descida do Espírito Santo de maneira o quê? Coletiva. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, todos conhecem essa passagem. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Vocês estão sentados, então? Aqui é uma casa, né? Tá, só para saber, né? Tem alguma similaridade aqui. De repente, sejam bem-vindos, podem entrar, fiquem à vontade.
De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Então todo mundo conhece essa passagem, não tem revelação nenhuma, não tem mistério nenhum aqui. Foi isso que aconteceu em ponto final. Mas tem um detalhe muito importante. Esse primeiro derramamento aconteceu sobre a vida dos judeus. Sim ou não? Sim. Judeus. O que acontece? Eles estavam reunidos em oração. Eles tinham uma unidade. Foi feita uma promessa e aqueles que perseveraram não abriram mão de perseverar na promessa. Por que muitos recebem profecia e a profecia não se cumpre na vida dessas pessoas? Porque elas não perseveram na palavra profética que foi liberada. Você precisa entender que o milagre é você que atrai e Deus libera o milagre quando você persevera na palavra que foi liberada. Então olha só, como viver uma vida de milagre? Você tem uma palavra? Então se move nessa palavra. É simples, é fácil, desde que tenha o quê? Obediência. E eles estavam o quê? Em obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Atos capítulo 8, versículo 14 ao versículo 17. Se você não conseguir abrir rápido, vai anotando aí, tá? Que depois você dá uma lida para a gente poder ganhar tempo. Então, Atos capítulo 8, versículo 14 ao versículo 17, tem a segunda descida do Espírito Santo. Diz assim, ó: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Versículo 15, chegando ali, oraram por eles para que recebessem o quê? O Espírito Santo. Pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus, no batismo do João Batista. Versículo 17. Então eles impuseram as mãos e eles receberam o quê? O Espírito Santo. Agora veja o cenário que está acontecendo aqui. O Espírito Santo desceu sobre os samaritanos. Sim ou não? Vocês sabem que historicamente os judeus samaritanos não se davam. Agora eu fico imaginando, pensando na cabeça dos judeus o seguinte: ó, vocês vão evangelizar os samaritanos e o Espírito Santo vai descer sobre a vida dos samaritanos. Na cabeça do povo judeu religioso não fazia sentido. Que muitas das vezes nos pegamos dessa forma, queremos escolher sobre a vida de quem o Espírito Santo vai descer. Você não tem essa autoridade. Você não tem esse direito. Porque a promessa do Pai foi para todos os povos, todas as nações. Então, mesmo acontecendo esse problema de família, né? Eu digo que eles são irmãos distantes. Enquanto os judeus adoravam em Jerusalém, no templo, os samaritanos eles tinham que adorar onde? No Monte Gerizim. Então, uns tinham um templo e outros tinham um monte para adorar. Mas Jesus vai encontrar aquela mulher samaritana e ele diz: vai chegar um tempo que você não vai precisar adorar no templo, você não vai adorar aqui, você não vai adorar em lugar nenhum. O Senhor vai encontrar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Estar estabelecido no lugar não significa dizer que você de fato entendeu quem é o Espírito Santo. Às vezes você só entendeu o que é religião. A religião ela é exclusiva, o reino é inclusivo. Na religião, se você não usa a mesma roupa que eu uso, não faz sentido eu caminhar com você. No reino não. Todos são filhos do rei. Todos carregam o DNA celestial. Todos têm o sangue da realeza. Sim ou não? Sim ou não? Antes de falarmos da terceira descida do Espírito Santo, porque nessa eu quero gastar um pouco de tempo com vocês, nós vamos para a quarta descida do Espírito Santo, que está em Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6.
Eu gostaria de ter tempo para aprofundar em Atos 19, mas não tem como. Então eu prefiro aprofundar em Atos capítulo 8, vamos ler depois. Atos 8 e 9, 10 depois. E diz assim, Atos 19, versículo 1 ao versículo 6. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João Batista, que é o batismo das águas. Versículo 4, Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Amém? Então, quantas não são as pessoas, né, que ouviram falar de Jesus, quiseram seguir esse caminho, mas não foram apresentados ao Espírito Santo? Então, eu não te conheço, eu não sei quanto tempo de crente você tem, nem sei se você é crente, se você é novo, se você está se convertendo agora, mas eu queria muito nessa noite ser uma ferramenta de Deus para te apresentar um amigo que eu tenho, o Espírito Santo, de verdade. Eu não sei o que você entende sobre o Espírito Santo e o seu tempo de crente, também isso não importa. O que importa é que ele é um vinho novo. E se é um vinho novo, talvez a porção de hoje você nunca experimentou na sua vida. E a porção de amanhã também. E depois de amanhã, mês que vem, ano que vem. É um vinho que se renova todo dia. É um pão vivo que desce do céu, meu amigo. O Espírito Santo não é uma madeira que você adora de qualquer jeito, não. O Espírito Santo não é uma imagem religiosa que você levanta e diz: ó, vamos adorar essa imagem, não. O Espírito Santo é o próprio Deus dentro de você. O Espírito Santo é a aliança que Deus fez com Abraão e cumpriu em Jesus Cristo. Receba o Espírito Santo nessa noite. Quando você receber mais do Espírito Santo, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Aleluia! Dá uma glória aí, em nome de Jesus. Vocês estão meio católicos, será? Glória a Deus. Deixa eu esperar um pouquinho aqui. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero focar com vocês em Atos capítulo 10. Agora eu começo a pregar. Agora a gente vai focar a mensagem. Precisei fazer uma introdução para ficar um pouco didático. Atos capítulo 10, por favor. Vou esperar vocês abrirem. A versão que eu estou lendo é Nova Almeida atualizada. Às vezes a sua versão pode estar diferente, mas vai dar tudo certo. Então, eu comecei essa ministração falando sobre o quê? Queríamos falar sobre avivamento, mistério apostólico, aliança do avivamento. E disse também que não tem como falar de avivamento sem falar do Espírito Santo. Agora, o grande lance é como atrair o avivamento. Como atrair? Será que o avivamento, Emmanuel, né? Emmanuel, Deus conosco. Como atrair o avivamento? Hein, pastor Lando? Como que a gente faz isso? Será que tem como a gente fazer alguma coisa para atrair ou uma coisa que acontece do nada? Então, toda informação que a Bíblia contém, veja bem, quando coloca hora, data, pessoas, quantidade, todas as vezes que a Bíblia é muito metódica, com cenário, pessoas, datas, horas, tempos, estações, nós precisamos ficar muito atentos a isso. E todas as vezes que a Bíblia menciona algo pela primeira vez, ali está sendo manifestado o princípio da primeira menção. E o que é o princípio da primeira menção? O
princípio da primeira menção é quando algo é estabelecido pela primeira vez da parte de Deus, porque Ele é o criador dos princípios. Os homens criam regras, criam condutas, mas Deus criou os princípios. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou em princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus é o único que cria princípios. Então o princípio da primeira menção, ele serve para quê? Para nos nortear. Então, se eu não sei como tomar uma certa decisão, Emanuel, eu não sei como fazer algo, eu recorro à Bíblia, entendo qual foi a primeira vez que aquilo foi mencionado, como aquilo foi desenrolado e qual foi o resultado. Se você segue um princípio, é certo que vai dar certo. É certo que vai dar certo. E o apóstolo Enéas fala muito isso. Eu também falo que o princípio que você quebra, por ele você será quebrado. Então, veja só, aqui em Atos, capítulo 10, é a primeira vez registrada aqui que o Espírito Santo desce sobre quem? Os gentios, o povo que não é judeu. Em Samaria, ali a gente tinha aquele povo do Oriente. Depois nós lemos ali em Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo vem colocar a mão sobre o povo ali. Segundo os estudiosos, aqueles discípulos ou eram judeus ou pessoas que se converteram ao judaísmo. Não se sabe ao certo, eu não posso afirmar. Mas de maneira explícita, em Atos capítulo 10 é a primeira vez que o Espírito Santo desce sobre os gentios. Então, em Atos capítulo 10, versículo 1 diz assim: em Cesareia morava um homem chamado o quê? Cornélio. E isso é uma curiosidade, eu fui pesquisar a etimologia da palavra do nome Cornélio, a raiz da palavra, isso significa grande chifre, autoridade, força. Esse é o nome de Cornélio. Até porque Cornélio era um centurião. E o que era o centurião? O centurião era um líder romano, né, que tinha 100 homens. A sua liderança, um destacamento de soldado. Destacamento de soldado era um conjunto de soldados que tinha 100 soldados. Então Cornélio liderava 100 homens. Sim ou não? Então diz assim, ó, em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Versículo 2. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Eu quero que você medite sobre isso. Ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Piedoso não vem de piedismo ou de ter piedade. Piedoso significa alguém que reverencia a Deus de maneira correta, ou seja, o coração correto. Porque muitos às vezes adoram a Deus, mas com a intenção errada, o coração errado. É como o apóstolo falou aqui em cima, barganha. Cornélio, a Bíblia não deixa claro quem pregou o Evangelho a Cornélio. Eu não sei quem pregou o Evangelho a Cornélio, mas Cornélio ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar do Deus verdadeiro, um Deus vivo, ele falou, então eu vou tentar me aproximar, vou tentar entender como é que funciona esse negócio. Então, piedoso é o quê? Alguém que reverencia a Deus da maneira correta. E a Bíblia vai dizer que porque ele era piedoso, então ele era temente a Deus, com toda a sua casa, ou seja, influenciava os seus familiares a adorar a quem? A Deus. Cornélio, mesmo sem fazer parte dos 5 ministérios ali, ele estava fazendo o papel de um evangelista, porque ele fazia isso não só com os da casa dele, mas com os soldados também que caminhavam com ele. Você está pegando isso? Então, olha só, Cornélio, ele representa o início. Olha só, você nunca ouviu isso na sua vida. Cornélio, ele representa o início de uma igreja gentílica. 100% gentílica. Não tinha judeu aqui, era gentios. Então, o que Cornélio fez para chamar a atenção de Deus? A Bíblia diz que ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, influenciava os seus, se ou não, fazia muitas esmolas ao povo e orava a Deus. Presta atenção, esmolas aqui significa dizer, ele fazia atos de justiça. Atos de justiça. E o que são atos de justiça? Atos de justiça é quando eu vejo uma pessoa que não tem condições de prover para ela mesma. Eu vou lá e vou prover para ela, porque eu estou sendo usado por Deus, eu sou temente a Deus, estou ajudando o próximo como se fosse fazendo para Deus.
justiça é você fazer por alguém aquilo que essa pessoa não pode fazer por ela mesma. Foi o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Ele fez um ato de justiça perfeito na cruz do Calvário, cumprindo a lei, coisa que eu e você não teríamos capacidade para fazer. Então, ele era um homem piedoso, temente a Deus, praticava atos de justiça. Quando você vê um morador de rua, na rua ele te pede dinheiro, eu já ouvi algumas besteiras por aí. Se você pensa assim, eu não estou te criticando, mas eu não penso dessa forma, de pessoas dizendo, eu não dou dinheiro porque eu não sei o que ele vai fazer, não sei se ele vai usar droga, vai beber, vai fazer o quê. Meu amigo, não me interessa o que ele vai fazer. A Bíblia diz, ajude. O que empresta ao necessitado está fazendo para o Senhor. Isso é um ato de justiça. Você dá uma cesta básica para alguém, é um ato de justiça. Às vezes o seu irmão está do seu lado e ele nem comeu hoje, você não sabe. Quantas não são as pessoas que passam do seu lado dia após dia necessitadas e você às vezes não faz nada? Cadê a piedade no seu coração? O que chamou a atenção de Deus não foi Cornélio, seu religioso, saber que Jesus existe. Foi os atos e as obras que Cornélio fazia sem ter o Espírito Santo. Imagina eu e você que temos o Espírito Santo. É mais do que a sua obrigação, é mais do que a minha obrigação representar a glória de Deus na terra através de atos de justiça. Ato de justiça toda vez que eu entro na brecha por alguém. Assuma a responsabilidade. O intercessor. Interceder não é só você dobrar os seus joelhos e orar por alguém, não. Intercessor é você pegar na mão da pessoa e falar: o que você não está conseguindo fazer sozinho? Deixa eu te ajudar, eu vou fazer por você. Existe um conceito muito errado no corpo de Cristo, que os intercessores são aqueles que lutam contra os demônios, sim ou não? É a galera da batalha espiritual, sim ou não? Eu conheci muitos. Tínhamos um que nos até precisava de libertação. Mas um belo dia em casa, me permita contar essa história rapidinho, por favor. Um belo dia em casa, eu tinha acabado de casar e a gente passou um vento bravo no início do casamento. Acho que todo mundo passa por isso, né? É impressionante, parece que é o batismo, né, do casamento. E eu estava sem dinheiro. Eu fui lá para fora, na nossa sacada, né? Sentei na escada, estava chuviscando. E aí eu comecei a chorar, porque eu estava desesperado. Imagina, você acabou de casar, pô. Imagina, nos próximos meses você não conseguir pagar um aluguel, não conseguir pagar uma luz, não conseguir fazer nada. Quem é casado sabe como é que é. E eu comecei a chorar, quietinho ali na minha, estava chuviscando. De repente começou a chover forte. Quando começou a chover com força, eu falei assim para o Senhor, Senhor, eu só te peço uma coisa. Para mim pode faltar qualquer coisa, mas não deixa faltar nada para minha esposa. Não deixa faltar nada para ela. As necessidades básicas, toda mulher tem. Por favor, não deixa faltar. Eu comecei a orar dessa forma, chorando. E estava frio, chovendo, e as lágrimas desciam quentes. E eu comecei a orar, falar assim: não deixa faltar nada. De repente, meu querido, não sei se você vai acreditar, o meu corpo começou a aquecer, o meu corpo começou a arrepiar, porque o Senhor manifesta a presença dele em mim dessa forma comigo. É assim. Meu corpo começou a aquecer, começou a arrepiar, e o Senhor Jesus falou comigo: hoje você entendeu o princípio da intercessão, porque o princípio da intercessão não é os demônios, o princípio da intercessão é o amor, o princípio da intercessão é o amor. Ele começou a gritar dentro de mim que o princípio da intercessão é o amor, e a palavra diz que até os dias de hoje o Senhor intercede pelos santos no reino celestial, no trono de Deus, porque Ele nos ama. Então o que move a intercessão é o amor, é o ato de justiça, é a piedade, é o amor.
tentando ser leve, tá? Eu fui convidado, tá? Tem que me comportar. Amém, gente? Oh, Deus. Meu pai tem que acelerar. Versículo 3, vamos lá. Um dia por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando-lhe os olhos, possuído de temor, perguntou: o que era, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Lembrando que memórias aqui, que esmolas, perdão, é atos de justiça, sim ou não? Sim ou não? Beleza? Então, o que é esse memorial diante de Deus? É o livro das obras. Todo mundo tem um memorial diante de Deus, que é o livro das obras. Hoje você não é salvo pelas obras, sim ou não? Mas por ser salvo, você é obrigado a fazer as obras. A salvação hoje não depende da sua obra, porque a obra perfeita e consumada foi Jesus que fez na cruz. Mas por você ser salvo pelo Espírito Santo, você é obrigado a manifestar para atender Ele na terra. Então todos nós temos um memorial diante de Deus, que é o livro das obras. Tem o livro da salvação, tem o livro das obras. Eu tenho uma ministração sobre os 7 livros. Isso aí é poderoso, que o Senhor uma vez me revelou, sobre as coroas, sobre os tronos. Versículo 5. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado que... Na sua Bíblia está escrito o quê? Um soldado era o quê? Religioso. Na sua está religioso? Qual é a sua versão? Internacional. NVI. A Bíblia vai dizer o seguinte, a tradução mais próxima disso é dizer que também esse soldado era piedoso. Olha que interessante, logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Veja só, Cornélio teve o cuidado de chamar um soldado que tinha o mesmo coração que o dele. Eu quero te dizer que mesmo Cornélio sendo líder, poderia designar a missão a qualquer um. Mas optou por chamar um soldado piedoso, porque carregava o mesmo DNA, a mesma energia, a mesma missão. Então existem estações na nossa vida em que precisaremos estar caminhando com pessoas que possuem o mesmo coração profético que o nosso. Porque a piedade do Senhor vai se manifestar quando o coração piedoso se conecta com o coração piedoso, através de uma revelação de um anjo do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, canta aleluia. E você vai ter o seu destino profético desatado quando você conectar o seu coração com alguém que tem o mesmo coração. É o mesmo coração, apóstolo, o mesmo coração, mesma missão, mesma visão. E depois de ele explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estava perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. E aqui eu vejo um detalhe muito importante: Deus conecta homens de oração, sim ou não? O anjo mandou Cornélio chamar Pedro. Pedro era um homem de oração, Cornélio também era um homem de oração. E homens de oração sempre estão conectados, pastor Alain. Homens de oração sempre estão conectados, apóstolo deles. Porque é interessante para os céus pessoas de oração caminhando juntos, porque eles manifestam o reino de Deus na terra. Estando com fome, quis comer, mas enquanto ele preparava a comida, sobreveio um êxtase. Viu o céu aberto, um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu, era baixado à terra pelas quatro pontas, e aí tinha quadrúpedes, répteis, enfim. Versículo 13. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele e dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. E Pedro, no versículo 14, diz: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Deixa eu te falar uma coisa: essa mensagem aqui não é só para o terceiro, não. Essa mensagem aqui não é só para o próximo, não. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para mim. Não considere impuro aquilo que o Senhor já purificou. Ele já purificou o teu coração. Não deixe que o diabo te acuse do passado, porque o
me purificou, eu tenho um passado também, mas eu estou purificado. Se eu estou purificado, hoje eu sou nova criatura em Jesus Cristo. Ai de mim me considerar impuro, ainda que seja falho. Ai de mim. Deus está falando com você. Pela segunda vez, a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Essas 3 vezes não foi por acaso. Jesus negou Pedro negou Jesus quantas vezes? Quantas vezes Pedro resistiu aqui? O Senhor estava ensinando a Pedro. Pedro tinha um coração religioso. Todo coração religioso nega Jesus na lata. É na lata. Mas isso aqui é outra ministração. Vamos focar aqui. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Versículo 19. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura, portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, veja só, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Agora imagina um homem religioso que não queria caminhar de maneira nenhuma com os gentios, dizendo o seguinte para ele: você tem algo para dizer para a gente. Imagina a cabeça de Pedro, que não tinha entendido a revelação. Na cabeça dele: como eu cortei a orelha de Malco, eu acho que eu vou cortar algumas cabeças quando chegar lá. Possivelmente, sim ou não? Então vamos lá. Mas ainda bem que o Senhor fez a obra no coração do Pedrinho, nosso amigo, nosso irmão Pedro. Pedro então convidou-os a entrar, hospedou e sim, enviou. Vou adiantar o assunto aqui. Vamos lá para o versículo 27. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês sabem que um judeu está proibido de se juntar ao gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Ou seja, o Espírito Santo já tinha feito a obra no coração de Pedro. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, roupas brancas, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande-me chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtindo à beira-mar. Versículo 33, está acabando. Fica firme aí. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Pedro foi imbuído de uma autoridade naquele momento, que eu considero, não vou nem dizer que isso é bíblico, mas eu considero Pedro, nesse primeiro momento aqui, como o ministrante do Espírito Santo. Porque na primeira vez que o Pedro começou a pregar, uma galera foi batizada com o Espírito Santo. Na segunda vez a galera também. Então, Pedro tinha uma missão muito importante, que era derramar o Espírito Santo sobre a vida daqueles que ainda não tinham o Espírito Santo. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade ou não tem acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, ou seja, atos de justiça, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Por que Pedro começou a explicar o versículo 36 assim? Essa é a mensagem que Deus enviou aos filhos de Israel. Porque os judeus, aqueles que caminhavam com Jesus, principalmente Pedro, acreditavam que o Espírito Santo era só para eles.
Acreditavam que o reino de Deus era só para eles. Essa é a verdade. Então Pedro começa dizendo: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia? Tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, penduraram no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunhos de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. E quando Pedro falava essas palavras, o que aconteceu? O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre a vida de todos aqueles que ouviam essa mensagem. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre a vida de todos aqueles que ouviram essa mensagem. Enquanto Paulo Salles falava, o Espírito Santo caiu sobre a vida de todos aqueles que ouviram essa mensagem. E enquanto o apóstolo Davidson pregava, o Espírito Santo caiu sobre a vida de todos aqueles que ouviram essa mensagem. E quando o pastor Alain pregava, o Espírito Santo caiu sobre a vida de todos aqueles que ouviram essa mensagem. Nós somos o Pedro dessa geração. Mas não só o Pedro, nós somos o Paulo também. O Espírito Santo não está preocupado com a sua liturgia, com a sua teologia. Meia dúzia de palavras já é o suficiente para agora se manifestar. Mas às vezes a gente precisa estender um pouco para quebrantar o coração. A oração, eu já estou finalizando. A oração, ela toca o coração de Deus. A palavra toca o coração do homem. Por que nós pregamos? Para que o coração do homem seja alcançado. E por que nós oramos? Para alcançar o coração de Deus. Palavra e oração, palavra e oração, palavra e oração, palavra e oração. Vocês me dão mais 5 minutos? Quem me dá 5 minutos? Levanta a mão rapidinho. 5, 10, 15, 20, 25, 30, mais meia hora, graças a Deus. Queridos, agora eu vou entrar na segunda parte da administração. E essa aqui vai ser muito rápida, mas vai ser gloriosa. Porque nós falamos sobre o Espírito Santo, sim ou não, falamos sobre avivamento, falamos o que o Senhor espera de uma igreja que vai manifestar a glória de Deus, que vai ter um avivamento. Espero o quê? Que seja temente a Deus, seja fiel, seja piedoso, que faça atos de justiça, que seja uma igreja de oração, sim ou não? Sim. Aprendemos isso? Então, se não tem isso, meu amigo, não espere avivamento, porque não vai ter avivamento. Se não tem oração, se não tem atos de justiça, eu tenho que contar um testemunho rapidão. Eu preciso contar esse testemunho que vai te edificar. Eu estou casado há 2 anos e 7 meses, né? Acho que é isso, 2 anos. Eu sempre falo aqui, cara. Mas ela já casou comigo sabendo que eu sou ruim de data. Então tá tudo certo. Eu fiz um contrato antes, Ana. Deu mole. Fiz um contrato antes. E aí, o que aconteceu? Há 2 anos e 7 meses atrás, eu estava construindo em Deus uma vida de oração. Eu acordava todos os dias às 3 horas da manhã e ficava orando ali. No início eu orava 20 minutos e dormia. Depois comecei a orar
meia hora, 40 minutos, depois 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, até que eu acordava às 3 da manhã e parava de orar por volta de 6 da manhã, às 7 horas da manhã. De verdade, é possível, tá? É super possível. Nesse tempo eu estava vivendo uma coisa chamada avivamento pessoal. Diga, avivamento pessoal. Porque não adianta você querer manifestar um avivamento coletivo se você não tem avivamento pessoal. Você é a pequena pólvora que vai incendiar as outras pólvoras. Então eu estava vivendo um avivamento pessoal. E ali era muito bom ficar à madrugada com o Senhor. Depois que você está acostumado, cada vez você quer mais. E eu lembro que no domingo eu estava varrendo a casa, preparando as coisas ali. Eu tinha construído um santuário para Deus. Inclusive até chamei, né, o apóstolo Enésio, ele foi lá e viu. Eu coloquei um tapetão branco, uma cortina branca, uma poltrona branca, coisa de profeta, né? Coloquei os negócios lá dentro. Para adorar o Senhor, eu queria ficar ali, queria sumir do mundo, só ficar ali. E um domingo, à tarde, por volta de 3 horas da tarde, o Senhor falou comigo: larga a vassoura, para de arrumar a casa e vai para a rua, vai para a praia. Para quem já foi em Rio das Ostras, eu moro em Rio das Ostras, eu fui lá para a Praça da Baleia. Peguei a bicicleta, fui lá para a Praça da Baleia, não entendi absolutamente nada, porque Deus é assim, Ele não vai te contar o plano inteiro enquanto você não cumprir a primeira ordem que Ele te deu. Então Ele vai falar, você cumpre, ok? Depois Ele te dá a segunda etapa do plano. Eu fui, chegando na Praça da Baleia, eu perguntei: Senhor, o que eu faço? Ele não falou nada. Foram 30 minutos em silêncio, e eu angustiado, porque eu não sabia, eu pensei que estava ficando doido. E de repente, o Senhor falou comigo: vai para o mirante. Eu fui para o mirante, subi, de repente veio uma mulher, estou resumindo a história, tá? De repente veio uma mulher com um isopor do lado, e ela disse assim: empadinha, não, será? Cara, eu detesto empada, perdoa, se for pecado eu estou lascado, eu detesto empada, não gosto, não vou sumir. A gente vai olhando agora de cara feia, calma. Então, o que aconteceu? Ela veio na minha direção, ela falou assim: ô moço, quer comprar empadinha? Uma é 5 e 3 é 10, alguma coisa assim, a promoção, né? Eu falei: não, obrigado, quer não. Eu não dei atenção para ela, eu trouxe o Senhor: fala comigo. Aí o Senhor falou assim no meu coração: você é doido, porque Deus fala comigo dessa forma, tá? Ele não fica de: ô meu filho, não, ô coisinha do papai. Não, o negócio é reto, papo reto. Você é doido? Chama a mulher de volta, compra a empada dela. Eu falei: caraca, eu detesto empada. Eu falei: ô senhora, peraí, volta aí. Aí chamei ela, eu falei: me dá uma empada. Uma empada é 5, né? Ela é, você aceita Pix? Aceita. Fui fazer o Pix para ela. Aí o Senhor falou no meu espírito, falou assim: não acredito que você vai pagar 5 reais de empada. Sabe essa dinâmica que a gente tem com Deus? Que enquanto a gente está falando, Deus está falando, a gente está falando aqui internamente a Deus para a gente, e fica aquela coisa meio maluca, que quem não entende acha que a gente é esquizofrênico, né? Mas assim, é dessa forma. Enquanto a mulher estava falando comigo, Deus falando comigo, eu falando comigo mesmo, e o diabo tipo assim: o que está rolando? Ele não está entendendo nada. E aí eu falei assim, dentro de mim: o que eu faço, Deus? Ele falou: paga mais. Quanto? 50 reais, eu só tinha 60, paguei 50. Dá conta? Paguei 50 reais, eu falei: irmã, eu vou te pagar 50 reais pela empada, te abençoa? Ela: muito, não sei o que, ele vibrou. Eu liberei uma palavra sobre dela, ela falou assim: quando você descer, você vai vender tudo. Possivelmente ela vendeu tudo, eu creio. E aí eu peguei a empada e falei assim: agora eu vou jogar fora, né? Eu não como empada, você não tem noção, eu não como. O Senhor falou comigo: come. Eu falei: não, então come. E eu, contra a minha vontade, comi a empada. E essa história não se resume em empada, tá? Tem coisa que você não quer comer, mas é para você comer. Porque Deus vai se revelar quando você obedecer. Pedro, mata e come. De maneira nenhuma, Senhor. Você pode ser comigo. Eu comi aquela empada e o Senhor falou comigo: agora volta para casa, vai para o santuário, dá um joelho e ora, que eu vou falar contigo. E tá eu lá, igual um profeta doido na rua. Peguei a bicicleta, voado para casa. Chegando em casa, botei até aquele louvor: Rei da Glória. Conhece? Rei da Glória. Vocês conhecem? Nós te amamos. Conhece? Coloquei aquele louvor porque o Senhor colocou no meu coração aquele louvor. Queridos, preste atenção agora no que eu vou falar, a gente já está finalizando. Eu dobrei meus joelhos para orar. Não
glória do Senhor se manifestou naquele lugar. Eu vou falar para você exatamente o que eu ouvi, o que eu senti. E se assim o Senhor quiser e permitir, você vai sentir algo semelhante, parecido. Porque eu vim aqui disposto a sair vazio, 100% vazio. Eu quero derramar nesse ambiente, nessa casa apostólica e profética, tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração esses 7 dias de noite, de oração, de jejum, de busca intensa, mais tudo aquilo que eu já vivi no ministério do Senhor. A minha intenção aqui, eu quero te encorajar a querer mais da glória de Deus, da presença do Senhor. E quando eu cheguei naquele ambiente, eu me ajoelhei, não deu 1 minuto, eu coloquei esse louvor, a presença de Deus me tomou. Mas deixa eu te falar, lembra que eu disse que eu estava orando ao Senhor de madrugada? Lembra que eu disse que eu estava vivendo uma vida de avivamento pessoal? Eu estava tendo experiências com o Senhor estava me explicando a Bíblia. Eu nunca fiz teologia, não quero fazer, sabe por que eu não quero fazer? Porque o Senhor me proibiu de fazer teologia. No meu caso, eu estou proibido de fazer. Eu me matriculei em teologia 4 vezes. As 4 vezes deu tudo errado. Eu estudei como Jabim, estudei alguma coisa da cultura judaica, mas o Senhor me ensinou a Bíblia. Eu aprendi a Bíblia aos pés de Jesus. Glória a Deus. É possível. E eu dobrei o joelho ali, querido. Presta atenção, deixa isso entrar no meu espírito. Eu dobrei o joelho ali, comecei a orar ao Senhor. Não deu 1 minuto, a atmosfera do ambiente mudou. O clima ficou pesado. O meu corpo começou a arrepiar completamente. E eu tive uma visão que nós chamamos de êxtase espiritual. Eu via uma pedra bem distante se aproximando de mim. E essa pedra tinha um homem sentado nela. Esse homem tinha um rosto de fogo e tinha olhos de fogo, só que o fogo dos olhos não era igual ao fogo do rosto. Esse homem tinha um manto grande, comprido, que envolvia toda aquela pedra. Os pés dele me iluminavam. Quando aquela imagem foi chegando, aquela visão foi chegando perto de mim, o meu abdômen começou a contrair, o meu corpo começou a tremer. Eu tive o que qualquer um poderia dizer, ataque de epilepsia. Eu tive isso. A minha respiração encurtou. Eu não sabia se eu chorava ou se eu sorria. É um mix de emoção tão grande que ao mesmo tempo que eu queria fugir, eu queria ficar perto. Aquela presença tomou aquele ambiente. E quando ele chegou perto de mim, ele falou, eu sou Jesus. Querido, eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Eu defendo essa visão em todo lugar que eu vou. Eu vi Jesus. Eu não só vi, eu senti no meu corpo. Depois que eu levantei daquele ambiente, já tinha se passado 10 minutos, é como se fosse uma eternidade. Eu saí daquele lugar de oração e na adoração que eu ficava. Querido, nada mais fez sentido na minha vida. Daquele dia em diante, todos os meus planos profissionais que eu tinha caíram por terra. Eu tinha grandes negócios de pensar em fazer grandes empresas. Eu sou terapeuta, também sou psicoterapeuta, atendo pessoas. Hoje de uma maneira completamente diferente depois desse encontro com Deus, né? Mas nada fez sentido. Sabe por quê? Porque eu conheci a glória do Senhor. O Espírito Santo me tomou e me raptou para Ele. Eu só queria pregar o Evangelho, eu só queria falar do Senhor, nada mais disso. E sabe o que aconteceu? Todo lugar que eu ia na palestra, um milagre acontecia, pessoas eram curadas, demônios saíam. Até o ponto de alguém dizer assim para mim, mas eu te contratei como terapeuta, como palestrante. E eu falava, não, eu sou missionário do Senhor. Eu não tenho outro assunto, querido Emanuel, eu não tenho outro assunto. Quem caminha comigo sabe, eu não converso outra coisa, eu só converso sobre a glória. Eu só falo da glória, porque eu fui arrebatado pela glória. Eu amo a glória do Senhor. Foi essa glória que me impactou, que mudou a minha vida. Não importa o que as pessoas dizem a seu respeito ou dizem a meu respeito, o dia que você tiver contato com a glória de Deus, você vai estar preocupado com o que Ele diz a seu respeito e não com o que o mundo diz a seu respeito. Eu vou finalizar agora.
Mas eu vou finalizar dizendo duas coisas. Existe a diferença entre a unção e a glória. A unção e a glória não é a mesma coisa. A unção tem uma função. A glória tem outra função. Eu vou explicar para você. Já vamos orar, já vamos deixar qualquer coisa. A unção é uma capacitação sobrenatural para você fazer algo que naturalmente você não conseguiria. Vou repetir de novo. A unção é uma capacitação sobrenatural para você fazer algo que naturalmente você não conseguiria. Isso é unção. Você acha que Noé construiu a arca como? Cara, que tem função. Você acha que Moisés fez o que fez como? Unção. Bezalel construiu os utensílios do templo como? Unção. A Bíblia diz, depois que o Espírito Santo desceu sobre ele, ele construiu os utensílios do templo. Jesus na cruz do Calvário, as chicotadas que ele tomou, homem nenhum conseguiria suportar aquela tamanha pressão. Ele suportou porque ele tinha o que? Unção. O apóstolo Paulo foi perseguido, apanhou, mas permaneceu firme porque tinha unção. Estevão permaneceu firme até o último momento, mesmo sendo apedrejado. Ele viu a glória do Senhor porque ele tinha unção. Unção. Então, unção ela serve para você fazer e fluir na obra de Deus. A Bíblia vai dizer que é como um óleo suave que escorre sobre a barba de Arão. A unção é algo suave, é algo doce, é algo que arrepia o seu corpo. Um culto que é cheio de unção, você arrepia, você aquece o corpo. E esse culto pode durar 1 hora, 2 horas, que você está cheio da unção do Senhor. Mas qual é a diferença? E aqui eu finalizo agora, da glória. Meu querido, quando a glória de Deus vem, o culto que ia durar 1, 2 horas, dura 12 horas. Quando a glória de Deus vem, os homens não conseguem ficar de pé, porque a glória é pesada. É uma nuvem densa. No monte da transfiguração, quando os apóstolos viram Jesus sendo transfigurado, de repente a glória envolveu e eles não conseguiram ficar de pé, eles caíram. Uma vez que você é derrubado pela glória de Deus, você levanta completamente transformado e nunca mais você é a mesma pessoa. E foi o que aconteceu comigo, e essa noite vai acontecer contigo. Fica de pé, fica de